Um dos riscos centrais da Lava Jato foi a questão da blindagem do poder absoluto que ganharam procuradores com as investigações. Como se criou a bandeira da anticorrupção e houve um pacto com os jornais, então houve uma blindagem total para não se colocar em dúvida nenhuma das decisões da Lava Jato. E com isso, os procuradores, o juiz Sérgio Moro, ganharam liberdade total para atuar, inclusive nas delações premiadas. O que são as delações premiadas? Você faz um acordo com um réu, intermediado por um advogado, que vai ganhar honorários milionários aí, e por esse acordo o réu dá um conjunto de informações e cabe ao procurador e ao juiz avaliar se as informações são razoáveis ou não. E daí eles ganharam um poder absoluto, por exemplo, de reduzir multas de 15 milhões de dólares para 5 milhões, de ignorar contas que os réus tinham no exterior. Tudo isso sob o manto da necessidade de conseguir informações para aprofundar as investigações. Nós dizíamos lá atrás, os chamados blogs independentes, isso aí dá margem para corrupção, dá margem para arbítrio. Se uma decisão individual de um procurador de primeira instância, uma avaliação dele, permite mudanças tão radicais no valor das multas aplicadas, e isso dá margem à corrupção. Não necessariamente o procurador é corrupto, mas o quadro facilita a corrupção. E nesse ínterim apareceram advogados aí desconhecidos que de repente ganharam uma relevância extraordinária, inclusive sobre os grandes escritórios do Rio e de São Paulo. Advogados que se tornaram donos aí de honorários milionários fazendo a intermediação para a delação premiada. E o que esses advogados tinham de diferente? O acesso à Lava Jato. Então, veja bem, então tinha acesso à Lava Jato, procuradores que poderiam decidir de modo próprio o que era relevante ou não era relevante, pouco questionados, porque se alguém ousasse questionar, a mídia caía matando, dizendo que o sujeito era a favor da corrupção. Então todo esse quadro levou a uma situação que só era denunciada pelos blogs independentes. Bom, o que acontece agora? Nós tivemos tempos atrás a Lava Jato, 2018. A Lava Jato do Rio de Janeiro começa a investigar o advogado mais prestigiado desse período, Figueiredo Bastos. Daí descobre que o Figueiredo Bastos remetia dólares para o exterior, ou seja, o principal advogado da operação que era para varrer a corrupção no país, lavava dinheiro. Daí se descobre, quando finalmente prende o doleiro Dario Messer, o ano passado. Dario Messer é o doleiro dos doleiros do Brasil desde os anos 90. Tem um baita histórico aí de denúncias contra ele, participou de todas as grandes jogadas de corrupção nesse país, aí desde os anos 90. A máfia do INSS no Rio de Janeiro, os precatórios, o escândalo dos precatórios, todas essas máfias aí passavam pelo Dario Messer. E há muitos anos, desde que acabou a Casa Piano, o Piano era aquele que casou com a Marta Rocha, que era o rei dos doleiros aí da América Latina. A família Messer ficou doleira dos doleiros, aquela que faz o encontro de contas dos diversos doleiros. Com todo esse histórico aí, o Messer ficou fora da Operação Banestado. Foi uma operação que antecedeu a Lava Jato, feita pela maioria dos procuradores da Lava Jato, pelo próprio juiz Sérgio Moro, e ele ficou fora da Lava Jato. E daí aparece a informação levantada aí pela Lava Jato do Rio de Janeiro, não é do Paraná, que o Figueiredo Bastos recebia mensalmente dos doleiros 15 mil dólares para dar a procuradores para venda de proteção. E finalmente, no ano passado, só no ano passado que o Dario Messer foi detido, acham no celular dele uma mensagem dele para a noiva, para a namorada, dizendo que um dos beneficiados era Januário Paludo. Paludo, justamente o mais antigo, o grande orientador da Lava Jato do Paraná. Os filhos de Paludo, que apareciam no Telegram, divulgado os diálogos da Intercept, eram os filhos de Paludo. Daí você, no primeiro momento, você fala, não, mas isso aí pode ser venda de prestígio, ou seja, o advogado vendia esse peixe para os doleiros e os doleiros pagavam e, no fundo, ele não tinha nada com o Paludo. Mas daí aparece, semana passada, a UOL
da notícia de que o Paludo foi testemunha de defesa do Dario Messer em um processo, em uma ação de 2011. E nessa ação, o que ele disse? Que não havia nenhuma ligação entre o Dario Messer e um outro doleiro envolvido na Operação Lava Jato. A assessoria de imprensa do Ministério Público do Paraná disse que não, ele foi convocado como testemunha e só falou que estava nos autos, que não havia nenhuma informação. Ele menciona rapidamente um relatório paralelo da CPMI do Banestado aí, para dizer que a única menção ao Dario Messer foi um doleiro que falou, que era o Antônio, não sei das quantas, que é o Toninho Barcelona, que falou sobre ele, mas não comprovamos nada. Bom, daí você vai começar a investigar e pega o relatório do José Mentor, da CPMI do Banestado. Ele faz o relatório com base em informações enviadas por autoridades americanas. E você tinha pelo menos 9 indícios veementes de que o controlador de tudo era o Dario Messer. O Dario Messer, que foi isentado pela Força-Tarefa da Banestado lá atrás e foi defendido pelo Paludo em 2011. E, finalmente, uma notícia também que surge nos últimos dias, que os procuradores estão investigando a delação do outro doleiro, aquele que provavelmente era o laranja do Dario Messer, porque há suspeitas de que ele foi favorecido nas delações. Daí como é que fica? Daí se comprova tudo aquilo que a gente vinha alertando lá atrás e que era invisibilizado pela mídia sobre aquele argumento. Não, isso é argumento de petistas. Então você tem um trabalho pela frente terrível aí de encontro do Ministério Público com a verdade para comprovar algo que o direito conhece desde tempos imemoriais. Excesso de poder leva à corrupção.